A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema O Deus de toda a provisão. E hoje nós chegamos na lição de número 3. E a lição de número 3 tem como título Abraão, a esperança do pai da fé. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, que é o livro de Bereshit no hebraico, que significa no início, no princípio. Então Gênesis, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 10, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos iniciar, tá? Falando de quem? De Abraão. Hoje nós vamos dar início a uma série de estudos bíblicos. Na verdade vai ser 3 videoaulas onde nós vamos abordar aspectos da vida de Abraão. Então hoje vai ser a primeira aula dando enfoque em Abraão e depois nós teremos mais 2 aulas posteriores onde nós enfocaremos também a vida de Abraão. Queridos, eu quero novamente aqui apresentar o nosso curso de introdução ao hebraico bíblico, tá? Nesse curso são 2 DVDs. Alguns dos irmãos estão me perguntando, tá? Isso aqui são DVDs, tá? Aqui tem 5 videoaulas, aqui tem mais 5 videoaulas, aonde eu ensino vocês a ler e escrever em língua hebraica, tá? Então nesse curso, após esse curso, você estará apto a ler e escrever na língua hebraica, tá? Eu vou deixar o link, tá? Pelo Mercado Livre, você pode adquirir esse produto até em 12 vezes, tá? É apenas 12 parcelas de R$12, queridos. Realmente está assim imperdível. Então o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você clica, vai para o Mercado Livre e depois você faz o passo a passo, tá bom? Se você adquirindo esse produto, qualquer dúvida que você tiver em relação ao curso, você manda um zap para mim, tá? Atrás aqui tem o meu zap, tá? Você manda um zap que eu estou à disposição de vocês, amém? Que Deus continue realmente abençoando a vida de vocês. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão, tá? Nós vamos iniciarmos, depois teremos mais 2 aulas mostrando outros aspectos da vida de Abraão. Estudar Abraão muito me alegra, porque quando eu estudo Abraão, eu percebo, eu começo a entender que vale a pena viver pela fé. Se alguém perguntar para você por que estudar Abraão, uma das primeiras respostas que nós podemos dar é que vale a pena viver pela fé. Porque Abraão é o exemplo disso. Abraão, se alguém perguntar para nós por que estudarmos sobre a vida de Abraão, nós podemos realmente fazer a afirmação que vale a pena viver pela fé. Por quê? Porque Abraão deixou um exemplo, Abraão deixou um legado. Deram o título para Abraão de o pai da fé. Abraão é chamado o amigo de Deus. Abraão deixou um legado muito forte de que vale a pena viver pela fé. Ainda que nós tenhamos falha, ainda que nós tenhamos erros na nossa caminhada, vale a pena viver pela fé. Então é por isso que é muito interessante nós olharmos para Abraão, nós entendermos toda a peregrinação de Abraão, inclusive o livreto que eu já mandei a editora produzir 1000 exemplares, né? Justamente eu comento sobre a vida de Abraão. Eu faço uma abordagem do capítulo 12 até o capítulo 16 de Gênesis, onde eu abordei o tema Abraão, porque Abraão realmente é um tema assim encantador. Estudar Abraão é ter a certeza de que Deus está no controle da nossa história. Não é ter a certeza de que amanhã será melhor, não. É ter a certeza de que Deus está conduzindo a nossa história. E quando nós nos entregamos a Deus, realmente tudo aquilo que Deus planejou para nós vai acontecer.
está acontecendo, porque toda a trajetória até chegar ao ápice da promessa faz parte do plano de Deus. É muito interessante então nós olharmos para a vida de Abraão. A vida do nosso patriarca é uma grande jornada. E quando eu olho, quando nós estudamos a vida de Abraão, a vida de Abraão se assemelha com a minha e com a tua história. Começa a perceber isso. Começa a olhar que a vida de Abraão ela é parecida com a minha. Ela é parecida com a tua. Ou seja, às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo. Eu não estou falando de ociosidade. O que eu estou falando é de crescimento espiritual. Porque Abraão ele inicia a sua jornada em uma perspectiva. E conforme o tempo vai passando, ele começa a ir numa crescente. E tem um momento da sua crescente que ele dá aquela deslizada. E depois ele volta a quê? A crescer. Então quando eu estudo Abraão, eu estou estudando a nossa própria história. A história da nossa caminhada da fé. Em alguns pontos da vida de Abraão, eu tenho certeza que eu me identifico, que você se identifica. Então tenta mostrar para a classe em que ponto da vida de Abraão nós nos identificamos. Tá? Tenta mostrar para eles isso. Em um ponto, todos nós somos idênticos a Abraão. A quê? A que ponto então? O ponto quando nós aceitamos a chamada do Senhor. Quando nós aceitamos trilhar com Ele, quando nós entramos nessa caminhada de fé que hoje eu estou, que vocês estão. Então perceba que nesse ponto todos nós que aceitamos a fé de Cristo somos semelhantes a eles, ou seja, fomos convidados a largar tudo e viver uma vida para Ele. Então perceba que vai ter outros pontos que eu me assemelho com Abraão, que vocês se assemelham com Abraão. E nós vamos entender também nessa aula, ou apenas relembrar, que ação e fé são algo inseparável. Ou seja, Abraão acreditou, mas ele teve que fazer isso acontecer. Ou seja, o fato não está somente em crer, o fato está em materializar aquilo que a fé interior acredita. Aquilo que está no interior precisa ser materializado, precisa mostrar para o exterior. Então por isso que fé e ação é algo inseparável. Quem foi Abraão? Essa é uma grande pergunta em que no meu livreto eu esmiuço isso com muito detalhe. Tá? Quem foi Abraão? Primeiro, o nosso autor diz que ele foi habitante de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma grande metrópole, tá? No Império Sumeriano. Tá? Ur dos Caldeus fazia parte de grandes metrópoles daquela época. As cidades naquela época geravam em torno de 40, 50, 60 mil habitantes. Alguns historiadores vão afirmar que Ur dos Caldeus possuía cerca de 200 mil habitantes, ou seja, era uma grande metrópole para a sua realidade, para o seu momento. Era uma cidade muito desenvolvida, era uma cidade onde a tecnologia estava avançando, onde o conhecimento, a área do saber era uma área muito divulgada, era também uma região muito religiosa, tinha vários tipos de deuses, ou seja, Ur dos Caldeus era realmente um centro, era realmente uma grande potência daqueles dias. Então Abraão viveu um grande apogeu. Abraão vivia numa grande metrópole. Abraão vivia realmente numa civilização que estava se desenvolvendo com uma rapidez, com uma solidez muito forte. Então ele estava vivendo naquela cidade. E pela cidade ser pagã, tá? O livro de Josué nos dá a entender que a família de Abraão, o seu pai Tera e os seus irmãos eram realmente pagãos, eram realmente idólatras. Eles não professavam fé, preste bem atenção, eles não professavam a fé no Deus monoteístas. A família de Abraão era uma família pagã.
Isso tem dados históricos para isso. Isso existe escavações que eles comprovam que a civilização que existiu na cidade de Ur dos Caldeus, no Império da Suméria, era uma civilização politeístas, tá? Não tinha ideia do monoteísmo, ou seja, eles não cultivavam essa ideia, tá? Então a família dele era uma família pagã. Mas é interessante que Abraão ouve a voz de Deus, tá? Se nós fôssemos falar aqui como Abraão ouviu, nós ficaríamos aqui muito tempo discutindo a esse respeito, tá? Mas, enfim, a Bíblia diz que Abraão ouve a voz de Deus. Deus começou a conversar com Abraão. Deus começou a ter uma proximidade com Abraão. Então, Abraão é convidado, no capítulo 12 e no verso 1, de sair da sua terra e da sua parentela. É aquilo que nós chamamos em hebraico que Abraão foi o primeiro ivrite, tá? Foi o primeiro hebreu. Por isso que hoje nós aprendemos o ivrite. Ivrite é o hebraico. Ele foi o primeiro hebreu da história, tá? Porque ivrite significa aquele que passa. Aquele que passa de um lugar para outro. Ou seja, ele saiu de uma situação e foi para uma outra situação. Abraão, então, ele foi o primeiro ivrite, foi o primeiro que largou toda a sua civilização, toda a sua gama de conhecimento, de cultura, a sua família. Ele renunciou tudo. Para quê? Para abraçar uma nova fé que ele tinha acabado de receber. É por isso, tá, que nós aprendemos que a primeira pessoa que ouviu o Evangelho, quem é que foi? Foi Abraão. E o princípio do Evangelho é renunciar a nós mesmos e seguir a quem? A Cristo. Então perceba que a proposta de Deus para Abraão era a proposta do Evangelho. Larga tudo, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então Abraão foi o primeiro ivrite. Ivrite é o hebreu. Ivrite é aquele que passa. Ou seja, Abraão iria dar início a uma grande história. Abraão iria dar início a uma grande civilização. Abraão ia dar início a um grande povo chamado o povo de Israel. Então esse foi um resumo, na verdade, de quem foi Abraão. No tópico de número 1 diz assim, a chamada de Abraão. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 3. Queridos, no tópico de número 1, a chamada de Deus, e no ponto 1 que diz assim, um projeto divino, eu quero salientar algumas coisas com vocês, tá? Primeira coisa que eu quero salientar, qual foi o propósito de Deus escolher Abraão? Isso é muito interessante. Por que Deus escolhe Abraão? Percebe uma coisa, o chamado de Abraão, a escolha que Deus fez de Abraão, não era simplesmente uma escolha para engrandecer o humano, tá? A escolha que Deus fez para Abraão não era para engrandecer o humano, e também não era para envergonhar alguém, e muito menos um mero espetáculo baseado em sua ociosidade ou em um dos seus caprichos. Ou seja, Deus, um dia Deus estava lá, Deus pensou, eu vou escolher esse homem, eu vou escolher Abraão. Para quê? Qual é a finalidade de Deus escolher? Estou sem nada para fazer aqui no céu, eu vou escolher Abraão. Então eu vou escolher Abraão, sabe para quê? Porque para mostrar para as outras pessoas que tiram sarro de Abraão, que eu realmente exalto quem eu quero. Ou seja, para fazer picuinha com os outros, para fazer rincha com os outros, para mostrar simplesmente por motivo de orgulho próprio. Não, Deus não trabalha por orgulho próprio. Deus não trabalha para fazer espetáculo, estou sem nada para fazer, é um capricho meu, é para satisfazer o meu próprio ego. Não, eu quero que vocês levem para a classe de vocês o seguinte, que o propósito de Deus em escolher Abraão tinha um caráter soteriológico. O que é um caráter soteriológico, Fábio? É um caráter de salvação. Deus escolhe Abraão por quê? Porque tinha um caráter de soteriologia, tinha um caráter de salvar Adão e Eva que tinha pecado lá no jardim do Éden.
Quando eu olho para a escolha de Abraão, eu começo a entender que Deus começa a cumprir a profecia feita em Gênesis 3, verso 15. Abraão estava contextualizado na profecia de Gênesis 3,15. Abraão fazia parte da profecia de Gênesis 3,15. Por quê? Porque o Messias tinha que vir de uma semente. Ele tinha que proceder de uma semente. Ou seja, Abraão estava iniciando o que? A chamada de Deus, a profecia de Deus, aquilo que Deus tinha falado. Então, o chamado de Abraão não era meramente um espetáculo, não era para engrandecer o humano, e também não era baseado na ociosidade divina, e também pouco baseado nos seus caprichos, mas a escolha de Abraão de um caráter soteriológico. Então perceba isso, Deus não escolhe as pessoas para envergonhar para envergonhar o outro, para mostrar, você viu? Deus realmente está me exaltando para envergonhar você. Não, o caráter dele é soteriológico, é salvífico. O caráter dele era para trazer redenção a quem? A toda a humanidade. É por isso que Gênesis 3,15 estava se cumprindo, estava iniciando a profecia de Gênesis 3,15, ou seja, toda a humanidade seria alcançado por esse Messias que estaria para nascer. E isso começa com quem? Com Abraão. Por isso que ele é o primeiro ivrite, o primeiro homem que sai do seu mundo e passa a viver um projeto de Deus. Tá? O nosso autor da nossa revista, o pastor Elienay Cabral, ele vai falar que o Messias viria de uma família, mas ele não cita essa família. Isso é muito interessante, que com a vida de Abraão, tá, nasceria o que? O povo de Israel. E o povo de Israel seria distribuído em quantas tribos? Em 12. E Deus ia escolher uma tribo para dela descender quem? O Messias. Seria a tribo de Judá. E se você olhar com muito carinho a genealogia, nós vamos entender que o pai de Jesus, José, descendia de que tribo? Da tribo de Judá. Olha que coisa profunda isso, queridos. Olha que coisa profunda isso. Ou seja, Deus escolheu uma tribo e Deus escolheu uma família para que cumprisse a profecia de Gênesis 3, verso 15. Isso é muito gratificante. Ponto de número 2. O desafio de acreditar no projeto divino. Não basta falar, não basta ouvir, tem que praticar. Quantos de nós já ouvimos muito e não praticamos nada? Ou seja, a fé, ela tem que ser movimentada. A fé tem que ser exercitada. Foi o que Abraão fez. Abraão foi desafiado a crer e a obedecer, embora, preste atenção, ele não conhecesse na íntegra qual era o projeto de Deus. Ou seja, ele ouviu, preste atenção, ele ouviu parte desse projeto. Mas esse projeto estava na mente de quem? Do Eterno. O projeto não foi revelado na sua totalidade para ele. A profecia não foi totalmente esclarecida. Ela foi anunciada a Abraão, mas não foi esmiuçada para Abraão. Mas ele acreditou. Ele é considerado o pai da fé. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o que é fé. Fé em hebraico é emuná. Emuná não é crer em alguma coisa simplesmente, mas emuná é crer em um sistema. Ou seja, é acreditar em alguma coisa na sua praticidade. Não é crer por crer. Eu estou acreditando que dias melhores virão. Não é isso. Emuná é crer num sistema. É crer na palavra. É crer que aquilo que está escrito realmente acontece. E para acontecer, eu preciso exercer a lei do movimento. Eu preciso me exercitar.
Ou seja, emuná começa a acontecer quando eu começo a entrar em movimento. Então Abraão precisou acreditar, por quê? Porque a lei do movimento está atrelada à fé. Ele simplesmente não acreditou por acreditar. É por isso que Tiago diz que até os demônios acreditam e estremecem, mas eles não praticam aquilo que foi falado. Ou seja, não basta acreditar no que está escrito, precisa transformar o escrito em prática. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Eu preciso transformar a letra, o que está escrito, na prática. E foi o que Abraão fez. Abraão ia transformar aquilo que estava escrito, ou melhor, aquilo que ele ouviu, em fato verídico. Ele ia comprovar na existência do seu cotidiano, no dia a dia, aquilo que Deus tinha realmente falado com ele. O ponto de número 3 fala assim: um projeto para abençoar as nações. Aqui eu quero fazer uma saliência. Eu quero salientar um princípio muito interessante, mas pouco explorado, que a bênção do Senhor, ela tem que produzir sombras. Tá? Querido, olha o que Deus disse para Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação. Ou seja, perceba que as bênçãos do Senhor, elas estão sempre atreladas a outras pessoas. Porque o texto diz assim: aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas aqueles que te abençoarem serão abençoados. Observa que a bênção que Deus ia trazer na vida de Abraão tinha caráter expansivo, tinha caráter da casa do vizinho. Não era abençoar a casa de Abraão somente, mas a bênção que Deus ia trazer na vida de Abraão ia produzir sombras na casa dos seus vizinhos. Então, esse negócio de Deus simplesmente abençoar a minha vida por questão de egocentrismo, simplesmente para favorecer o meu ego, não é princípio bíblico. A bênção do Senhor tem que produzir sombra, ou seja, outras pessoas precisam ser beneficiadas por aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então, aquilo que Deus está produzindo na tua vida tem que alcançar outras pessoas, tem que ter reflexo na vida de outras pessoas. Algumas pessoas precisam ser favorecidas, elas precisam ser alcançadas por aquilo que você está conquistando da parte do Senhor. É por isso que a bênção que Deus ia trazer na vida de Abraão ia alcançar outras famílias. Tá? Então esse princípio de que Deus faz simplesmente algo para amassagear o meu ego, para mostrar simplesmente para mim que eu sou capaz disso, que eu fui capaz daquilo, é um princípio errado. A bênção que o Senhor traz para mim, ela precisa produzir sombras. Ponto de número 2, o tópico de número 2, a provisão de Deus. Ponto de número 1, Abraão sai da sua terra. Gênesis capítulo 12, do verso 4 ao verso de número 8. Né? Então nós conhecemos a história de Abraão. Abraão acredita na palavra de Deus. Né? Começa ali em Gênesis capítulo 12, verso 1, lerá, sai e vai, Abraão. Sai e vai. E Abraão então, ele saiu, ele abandonou tudo e ele vai até a cidade de Harã. Mas chegando em Harã, acontece algum percalço na vida dele. Quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele sai com dois personagens que não faziam parte do enredo original. Porque o enredo original era quem? Abraão e a sua esposa, tá? Por nome de Sarai. Depois se transforma em Sara. Ou seja, era para Abraão e para Sara. Mas Abraão, ele leva consigo mais duas pessoas. Ele leva o seu pai, Tera, e leva o seu sobrinho, Ló. Chegando na terra de Harã, o seu pai morre. E só fica quem? O seu sobrinho, Ló.
O que eu quero que vocês observem é o seguinte que eu disse na introdução, que a história de Abraão reflete um pouco a minha e a tua história. Observa como o início da jornada de Abraão foi ou está sendo parecida com a nossa história. Sempre quando nos desapegamos às coisas, nós sofremos. O início da caminhada nossa na fé cristã, nós sempre trouxemos o quê? Nós trouxemos aquilo que não fazia parte do projeto original de Deus. Porque nós começamos a caminhada e nós achamos que tudo aquilo que nós tínhamos poderia ajudar, ou não era tão ruim assim para a nossa caminhada juntamente com Cristo. E aí nós trouxemos um monte de coisas erradas. Nós trouxemos um monte de coisas que nós deveríamos ter largado logo do início. Mas você percebe que tudo é um crescimento na vida? Abraão ele estava se desenvolvendo na caminhada da fé. E ele, neste momento, ele é o quê? Ele é o novo convertido, vamos pensar assim. Ele está iniciando a sua carreira na fé. É por isso que ele traz o papai, por isso que ele traz seu sobrinho Ló. Ele traz alguma coisa que lembrasse o quê? A sua terra, o seu passado. E chegando em Harã, acaba isso. A história do seu pai termina ali. Tá? Então o que eu quero que vocês percebam neste ponto é que a caminhada dele é muito parecida com a nossa. Tá? Então não fique julgando uma pessoa que entrou na igreja e traz os trejeitos do mundo, ele traz ainda lembranças da terra do Egito, da terra de Ur dos Caldeus, como era o caso de Abraão, porque são histórias parecidas. Tem pessoas que largam tudo de uma vez, tem outras pessoas que demoram muito tempo para largar. Tem pessoas que só largam porque a coisa morre, ou a coisa não deu certo, ou alguém tira dele. Foi o caso de Abraão. Na terra de Arão, seu pai morre. Ou seja, então o que eu gostaria de trazer neste ponto é justamente isso, que a história de Abraão é muito semelhante com a nossa. Tá? Depois o pai dele morre. Ele vai até a cidade de Siquém e depois ele vai até em Betel, e nessas duas cidades Deus realmente renova as forças e a esperança dele. Porque quando nós estamos caminhando e quando nós vamos perdendo aquilo que nós trouxemos, é claro que isso estava enraizado. Nós passamos por momentos de tristeza e de dificuldades, mas nesses momentos nós sempre devemos se lembrar do quê? Que Deus cuida de nós. O ponto de número 2 diz assim: Abraão enfrenta escassez em Canaã. Queridos, nesse ponto, Abraão enfrenta escassez em Canaã, eu quero salientar alguns princípios. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Tá? Abraão sai, começa a progredir na fé. O pai dele morre, mas ele traz com ele Ló, ainda o seu sobrinho, que não fazia parte do projeto. Tá? Isso é muito interessante. Nós vamos ver numa próxima aula com mais detalhes o efeito dessa escolha negativa com o seu sobrinho. Tá? E aí, aonde ele morava, em Canaã, começou a ter escassez. Faltou comida, faltou alimento. E aí a Bíblia diz que Abraão desce até a terra do Egito. O Egito em hebraico é Mitzrayim. Mitzrayim significa lugar de servidão, lugar de ficar aprisionado, lugar de escravo. Então Abraão desce até a terra do Egito. Tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: por que Abraão desce? Porque aonde ele estava, na terra da promessa, teve dificuldades. Então o primeiro princípio que eu preciso aprender, que as promessas de Deus não nos isentam de dificuldades. Não é porque eu tenho a promessa, não é porque eu tenho a bênção do Senhor, eu estou isento de dificuldade. O lugar onde Deus pediu para Abraão estar, estava tendo escassez. Sabe por quê? Porque Deus queria amadurecer a fé de Abraão. Deus quis mostrar para Abraão que aquele que chamou era poderoso para cuidar. Mas Abraão, eu não posso ignorar Abraão. Eu não posso, nesse momento, crucificar Abraão, porque Abraão estava num processo de aprendizagem. É por isso que Abraão desce para a terra do Egito. Chegando na terra do Egito, vocês sabem, ele mentem. Por quê? Porque ele esconde que Sara era a sua legítima esposa.
Mas o que eu acho tão interessante nesse ponto é que quando as promessas de Deus estão nas nossas vidas e as dificuldades aparecem, mesmo quando nós erramos, Deus monta uma estratégia para nos livrar desse momento tão difícil da nossa vida. E quando eu olho para essa história, eu resumo essa história com uma palavra: graça. Porque Abraão mente, irmãos. Abraão desceu para um lugar que não fazia parte do itinerário divino. O Egito não fazia parte do projeto, mas Abraão sai fora do projeto. Abraão desce, Abraão mente. Deus intervém na história de Abraão. Por que Deus interviu na história de Abraão? Isso se chama graça. Graça é preservar a história de Deus na vida dos seres humanos. Então, estudar Abraão é estudar a graça de Deus nos momentos das nossas dificuldades. Tá? O ponto de número 3 diz assim: Abraão enfrenta a esterilidade de sua esposa. Sara era uma mulher estéril e Deus tinha feito uma promessa para Abraão que daria um filho para ele. Tá? Claro que a promessa de Gênesis capítulo 12 não está explícita, tá? Mas se Deus ia dar uma descendência para Abraão, isso compreenderia o nascimento de um filho, ok? Isso tem que estar muito bem plausível na nossa mente, mas a sua esposa era estéril. Deus chamou Abraão tinha quantos anos? 75 anos. Já se passaram quase 25 anos essa história. E o filho legítimo das entranhas de Sara não tinha nascido. Abraão teve um filho com uma escrava, tá? Com Agar, mas Ismael nasce. Mas ele não tinha ainda um filho legítimo das entranhas de Sara. Tá? E ele passou por essa dificuldade. Ele esperou quase 25 anos para esse menino nascer. E o nosso autor colocou assim: esperar não é para quem quer, mas é para quem tem fé. Ou seja, esperar é uma arte. Esperar, eu preciso aprender a esperar. Porque nós vivemos num país tão corrido, não é verdade? Nós não temos paciência de esperar num ônibus. Nós estamos no ponto de ônibus, por exemplo. E se o ônibus demora 5 minutos, já fica estressado. Eu fico impressionado com pessoas no semáforo. O semáforo, ele está vermelho. E quando ele abre, se você demorar 3 segundos para sair, o pessoal de trás já está bibi, bibi, buzinando. Ou seja, nós não temos, nós não estamos nos exercitando a prática da espera. E quando eu estudo Abraão, eu começo a aprender que esperar é uma prática que nós precisamos cultivar na nossa vida. Eu sei que não é fácil esperar, querido, mas nós precisamos exercitar essa prática. Nós precisamos confiar naquilo que Deus falou. Eu sei que está demorando, não é que está demorando, é na ótica humana está demorando. Tá? É porque Deus está nos forjando, Deus está nos lapidando. Você pensa que às vezes eu já não reclamei também? Eu sou igual a vocês. Às vezes nós reclamamos, boquejamos, ficamos bravos, mas depois a ficha cai, depois o Espírito de Deus nos conforta e nós devemos esperar no Senhor. Tópico de número 3, as promessas de Deus na vida de Abraão. No ponto 1, vai falar de 2 promessas. A primeira promessa é: far-te-ei uma grande nação. E a segunda promessa é: abençoar-te-ei. Tá? Nesse ponto, eu preciso que vocês entendam o seguinte: nunca se esqueçam. Nesse ponto, eu quero que vocês entendam uma coisa: que vocês nunca se esqueçam de que as promessas de Deus estão além do nosso tempo. Que as promessas de Deus, elas vai sempre perdurar. Ela pode começar na nossa vida, mas após a nossa partida, ela continuará ecoando. Ela continuará gritando aos 4 ventos, aos 4 cantos dessa terra, que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Olha o que Deus disse: far-te-ei uma grande nação.
olha para Israel hoje. Israel é uma prova viva. Israel é uma evidência física de que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Leva um mapa de Israel, leva um pouquinho da história de Israel para a sua classe, mostra para eles que aquele povo que existe hoje, lá no Oriente Médio, chamado Israel, é a evidência física de que Deus disse para Abraão: far-te-ei uma grande nação. Ou seja, a bênção de Deus que aconteceu na vida de Abraão, ou seja, começou com Abraão, mas a promessa de Deus foi progredindo, ou seja, todo o tempo e em todos os momentos, pessoas que olhavam para Israel lembravam do que? Da profecia que Deus fez para Abraão, que faria dele uma grande nação. E quando nós olhamos para Israel hoje, nós podemos comprovar que tudo aquilo que Deus fala, realmente Ele cumpre. Mas você sabe por que isso só foi possível? Isso só foi possível porque Abraão não desistiu. Abraão persistiu. Depois de 25 anos da promessa inicial, o menino nasceu. E deu-se início então a uma grande nação. Deixa eu dizer uma outra coisa. Tudo aquilo que é grande nasce pequeno. Tudo aquilo que é gigantesco nasce pequeno. Israel nasceu com Abraão. Isaac foi o início da nação de Israel. Tudo que é grande nasce pequeno. Aprenda isso, queridos. Ponto de número 2. Antes de eu entrar no ponto de número 2, o nosso autor fala que desobediência é pecado. Se Abraão tivesse desobedecido a Deus, teria pecado. Israel não tinha nascido, vamos dizer assim, como Abraão. Mas sabe por que Israel nasce? Porque Abraão obedeceu. Muito melhor obedecer do que sacrifício. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos pecando. Então, vamos agradar a Deus, vamos obedecer a Deus. O ponto de número 2 diz assim: engrandecerei o teu nome. É tão interessante que Abraão ele é reverenciado hoje pelo judaísmo, pelo islamismo e pelo cristianismo. Tá? Abraão hoje ele é um grande ícone, ele é lembrado por essas 3 maiores religiões do mundo. Mas inclusive uma ideia de engrandecer o nome de Abraão era uma ideia posterior. Abraão ele não tinha noção do que se tornaria o nome de Abraão. Ele não tinha ideia do que o nome dele se tornaria. Então essa profecia ela tem um caráter escatológico, porque Abraão não viveu todo o apogeu do nome dele, do que tem hoje na época dele. Tá? Então isso nós precisamos muito bem ponderar. E o ponto de número 3 diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, essa outra profecia tem aquele mesmo caráter que eu acabei de dizer agora há pouco. A bênção que Deus traz para a minha vida precisa alcançar outras pessoas. Se aquilo que Deus está fazendo na minha vida não provocar bênção para outras pessoas, isso deixa de ser bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor tem um caráter expansivo. Ela precisa produzir sombra na vida das pessoas que me cercam. E quando Deus disse isso, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, seria com o advento do Messias. Porque lembra qual era o caráter do chamado de Abraão? Era um caráter soteriológico. Ou seja, o Messias viria através de Abraão. E com a vinda do Messias, tanto os judeus como os gentios seriam alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu termino essa aula dizendo o seguinte: a fé não nos isenta de crises, mas nos traz a certeza de que estamos no caminho com Deus. Tá? Que Deus continue abençoando a todos. Até o nosso próximo programa.